Como usar a preposição in no inglês? Em quais expressões você pode utilizar o in? E será que tem como aprender o in de forma mais rápida e mais fácil? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Hello everybody, my name is Thiago Pinto. I'm an English teacher e a minha missão aqui no YouTube é ajudar você a aprender inglês de um jeito bem mais fácil. Então, como utilizar a preposição in, então? Existem algumas formas de você fazer isso. A primeira forma de você utilizar a preposição in é sempre quando você tiver a ideia que tem algo dentro de alguma coisa. Para te facilitar, é só você imaginar uma caixa, um objeto, e tudo que tiver dentro dessa caixa, você vai utilizar a preposição in. De que forma, Thiago? Eu vou te dar alguns exemplos aqui. In a box, in a room ou in the building. Então, todos esses casos que eu acabei de falar com você, ele está dentro desses objetos. Então, quando você dá a ideia de dentro, você utiliza a preposição in. Segunda forma que você tem para utilizar a preposição in é sempre quando você for utilizar para longos períodos de tempo. Como assim, Thiago? Quando você falar de meses, de anos, de estações e etc. Eu vou te dar 3 exemplos aqui. Olha só. In June, in 2022, in the past. Então, todos esses 3 exemplos você vai utilizar ou para um mês, ou para o ano, ou quando você está falando de alguma coisa que aconteceu já há um longo período de tempo. Aí você vai utilizar a preposição in novamente. Outra forma que você tem para poder utilizar a preposição in é quando você utiliza a expressão into. Muita gente tem dificuldade em saber como se utiliza into no lugar do in. É muito simples. Sempre que você for dar ênfase que você está entrando em algum veículo, você vai utilizar into. Eu tenho mais 3 exemplos aqui para você ver exatamente o que eu quero dizer. Olha só. Into the bus, into the car e into the room. Essas 3 expressões estão dando ênfase que a pessoa está entrando dentro desses veículos ou dentro de uma sala. Nesse caso, você vai utilizar into. Você também vai poder utilizar o in em algumas expressões menores. Quando eu digo assim expressões menores, são em casos que você vai ter que utilizar a preposição in, mas elas são casos mais simples, como por exemplo essas daqui, ó. In the sun, in the rain, to fall in love, que significa se apaixonar, e to be in a good mood, ou seja, você estar de bom humor. E tem uma parte muito importante que são as phrasal verbs. Se você não sabe o que é uma phrasal verb, é muito simples. Basta que você pegue um verbo, como por exemplo o verbo break, e você pegue uma preposição, no caso, o que a gente está estudando, que é a preposição in, e juntar as duas. Dessa forma a gente tem a phrasal verb break in, que break in nada mais é do que to interrupt, interromper alguma coisa. Então olha só esse exemplo. He broke into their conversation to add that he couldn't work overtime. Então, ele teve que interromper a conversa para falar que ele não podia trabalhar hora extra. E é exatamente isso. Você vai juntar um verbo e a preposição in, e aí você forma um phrasal verb. Por exemplo, o phrasal verb fill in, ele acaba tendo 3 significados diferentes. O primeiro deles é para você completar alguma informação. Por exemplo, preencher uma ficha. You need to fill in this form. Então, quando você usa esse you need to fill in this form, quer dizer, você tem que preencher essa ficha aqui ou esse formulário e etc. Mas você tem ainda mais 2 significados. Um deles é agir como substituto de alguém. Então, olha só. As Robert is on holiday, you have to fill in for him this week. Ou seja, já que o Robert está de férias, você vai ter que ficar no lugar dele nessa semana. Então, quando você vai ter que substituir alguém no trabalho, você usa fill in também. E a terceira forma de você usar o fill in é você atualizar alguém. Bring someone up to date. Olha só esse exemplo. Can you fill me in on the new project? Então, quando você usa fill in, você está atualizando alguém também. Mas eu sei que vocês devem estar se perguntando assim, pô, Thiago, então eu sei que você deve tirar tudo isso da cabeça. Na verdade, não. Eu uso várias gramáticas para poder me guiar, para poder passar sempre o conteúdo mais correto e o mais claro para vocês. Uma delas que eu uso é a English Grammar Use, que está aqui na minha frente, mostrando para vocês.
E a dica que eu tenho pra vocês é o seguinte: se vocês quiserem qualquer livro, aproveita agora entre os dias 12 e 13 de julho, porque vai rolar o Amazon Prime Day. Então, se você é assinante do Prime e tá a fim de comprar uma gramática dessa, aproveita, porque vai rolar 2 dias com muita promoção e pode garantir que vai ter muita promoção com livro de inglês, tá? Quer aproveitar? Usa os links aqui da descrição, que sempre quando você compra qualquer coisa usando os links aqui do canal, você não só vai estar melhorando seu inglês, como também vai estar me ajudando a manter esse canal vivo aqui, que como vocês sabem, é um canal pequeno, eu não tenho patrocínio de nenhuma empresa, então toda essa ajuda ela é bem-vinda para poder me motivar a continuar trazendo um conteúdo de qualidade aqui para vocês. Let's keep going! Agora eu quero saber o seguinte: esse conteúdo te ajudou mesmo? Então, se realmente te ajudou, eu peço para que você deixe o seu like e se inscreva, porque toda semana a gente tem vários vídeos aqui bem bacanas como esse para facilitar e aumentar o seu entendimento do inglês. Ok, guys? Thank you so much and see you real soon. Bye!